saudade de você. Que saudade de você. A Eliette, que morava em frente à minha casa, ela não estava mais vivendo bem ao lado do marido. Os dois discutiam muito, os dois brigavam bastante. E ela, sempre que se encontrava comigo, falava que não via a hora daquele homem sair da companhia dela. Ela dizia: a vida que levo no meu casamento não é vida, é um inferno. Não suporto nem mais olhar para a cara dele. E conversando comigo, ela começava a chorar. Começava a chorar, a chorar. Eu ainda tentava consolar Eliette, dizendo que ela deveria ter uma boa conversa com ele. Afinal, 3 filhos. 3 filhos. E antes de tomar uma decisão, de abandonar, de largar o marido, quem sabe uma conversa, nem que fosse uma última conversa definitiva, e os dois pudessem acertar as coisas de novo. Não. Já estava por demais desgastado esse casamento. Não havia mais diálogos. Entre os dois eram só xingos. Xingos pra cá, xingos pra lá, humilhação daqui, humilhação dali, e a tolerância tinha acabado. Não havia mais o que se fazer. E então a separação realmente aconteceu. E Adilson, o marido dela, foi embora. Todo mundo que conhecia o casal e via a forma de vida que o casal levava, no fundo, todo mundo achou que foi certo. A separação foi correta. Antes até que alguma coisa pior pudesse acontecer dentro daquela casa, dentro daquele lar. Agora sim, uma vez separada, Eliette parecia outra pessoa. Eliette começou a ter gosto pela vida. Eliette, agora separada, passou a se arrumar. Incrível como mudou Eliette. Incrível, agora sorrindo. Chorar é coisa do passado. Chorar? Não. Coisas que ela não fazia, pois era problema em cima de problema, agora ela começou a fazer. Eu, que sempre conversava com ela, via claramente que Eliette estava mudada. Mas quando eu perguntava se ela tinha planos para o futuro, de se unir a uma outra pessoa, de conhecer um outro alguém, Eliette dizia que um dia sim, quem sabe, não iria viver eternamente sozinha, mas não tinha pressa para isso. Queria agora era aproveitar um pouco a vida, queria agora era desfrutar de tudo aquilo que ela não tinha aproveitado, pois aquele casamento era péssimo. Aquele casamento tinha lhe roubado preciosos anos da sua vida. Tinha lhe decepcionado tanto que agora, livre, ela queria respirar o ar da liberdade. Ela queria viver, ela queria sorrir, cantar, viver. E assim o tempo foi passando. Se esta minha amiga tinha ou não alguma aventura, eu nunca fiquei sabendo. Ela sempre foi muito bem reservada nesse aspecto. Se é que ela tinha, ela era muito bem reservada. Era uma mulher, para falar assim, de um rapaz bonito, de um artista, isso, aquilo, ela tinha uma certa vergonha. Livre, desembaraçada, já estava separada há mais de 3 anos. Há mais de 3 anos. Eis que um dia, Eliette resolve assumir alguém. Assumir um outro homem na sua vida. O dia chegou. Eliette, claro, ela já devia ter esta pessoa há algum tempo. Só que agora, ele veio morar com ela. Ele veio morar com ela.
Claro que ela já devia ter alguns meses, sabemos lá quanto tempo. Ela nunca foi assim de falar que tivesse alguém. Ela só insinuava, muito bem reservada, muito envergonhada de dizer algumas coisas mais íntimas, mas agora ela assumiu e este homem veio morar com ela. O nome deste homem, Acrísio. Acrísio, um homem trabalhador, sempre saindo cedo para o serviço. Homem de poucas amizades, mas educado. Bom dia, boa tarde. Ficava nisso, mas era um homem, assim, educado. Nunca deixou de dar um bom dia, nunca deixou de dar uma boa tarde para as pessoas. Nunca foi de conversar, de bater papo, mas sempre que passava, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele era bem mais velho que ela. A aparência dele já era de quase 60 anos. Um dia, conversando com Eliette, ela um tanto tímida, ela um tanto envergonhada, ela com 34 anos. Então, em conversa com ela sempre muito bem reservada, porque ela já tinha na cabeça que as pessoas deviam comentar. Ela já tinha na cabeça que as pessoas comentavam, onde já se viu ela com 34 anos, sabe aquelas coisas, um homem de 60. Então ela se reservava ainda mais, para não dar chance para as pessoas ficar tricotando a vida dela. Mas comigo, mesmo tímida, mesmo vergonhosa, ela se abria um pouco mais. Aliás, já se abria desde os tempos em que ela era casada com o marido, o Adilson, e com quem não vivia bem. Depois, ela também se abria comigo quando ela ficou sozinha. Embora ela nunca falasse de aventuras de outro homem, ela dava a entender, de um certo tempo, que gostava de alguém. E este alguém era este homem, de 60 anos. Ela, 34. Um dia, em conversa comigo, assim, meio que escolhendo as palavras, meio que tentando encontrar um jeito de falar, ela me chocou. Sabe quando você leva um baque? Até o fato dela ter 34 anos e estar com um homem de 60 choca a todos. Claro, ela era casada com um homem com a mesma idade dela, 34, 35. De repente, passa-se o tempo e chega um senhor de 60 anos. Quer dizer, é um choque de qualquer maneira para você. Ainda mais que você imagina que uma pessoa assim, livre, desimpedida, vai encontrar uma pessoa bonita, aquela coisa toda, não, e traz um senhor assim já de 60. Então, com um jeito, ela começou a me dizer que aquele homem, o senhor Acrísio, agora seu novo companheiro, com o qual ela estava muito feliz, ele era, e aí que foi o detalhe que me chocou, aí que foi o detalhe que quase eu caí da cadeira, ele nada mais era do que o seu sogro, Eliette. Então este homem que está com você é o seu sogro? Sim, ela confirmou. Antes que alguém descubra, antes que alguém comente alguma coisa, porque alguém um dia vai descobrir, então você, como minha melhor amiga, eu estou dizendo, ele é o meu sogro, ele é o pai do meu marido, do meu ex-marido. Estava morando, portanto, com o seu próprio sogro. Claro que ninguém tinha a ver nada com isso, mas além de ser um homem de muito mais idade que ela, era pai do seu ex-marido, era o seu próprio sogro, quer dizer, o avô dos filhos delas, 3 filhos. Bom, a verdade é que eu fiquei chocada, eu não comentei com ninguém, mas só sei dizer que já no outro dia todo mundo sabia.
Eu não comentei com ninguém, mas todo mundo no outro dia já sabia, o comentário ferveu, gente condenando, gente falando que é talvez por causa disso que o marido foi embora. Ah, então era isso que o marido não se dava bem com ela, que falavam até em matar isso e aquilo. Ah, porque o pai dele, porque o sogro, e sabe, aí começou aquele monte de comentário. Mas a verdade é que ela e o sogro, ela, Eliette e o Acrísio viviam bem. Viviam bem. E eles sempre com a vida reservada. Agora com os comentários ela se fechou mais ainda. Ficou mais fechada. Mais reservada. Ela tinha consciência do que o povo comentava. Ela tinha consciência da diferença de idade, o fato dele ser sogro dela, tudo aquilo. Ela tinha... Então eles ficaram mais reservados depois de tudo aquele bafafá que deu, aquele zum, zum, zum. Aconteceu um fato que ela procurou esconder de todas as formas. Um fato que veio se somar a tudo aquilo. Ela engravidou. Ela engravidou do sogro. Mas já que o povo estava comentando, embora ninguém tivesse nada com isso, mas o povo, ninguém segura a língua do povo. Então ela começou a amarrar a barriga de um jeito, amarrar a barriga de outro, amarrar daqui, amarrar de lá, tentando esconder essa gravidez. Porque agora, se as pessoas soubessem que ela estava grávida do próprio sogro, que o avô dos filhos seria pai de um filho agora dela, então ela não comentava absolutamente nada com ninguém. E foi levando aquela gravidez, agora mais trancada, agora mais fechada, quase não se via, quase sempre escondida, muito diferente. Pouco, mas pouco mesmo aparecia na rua, evitava as pessoas, até comigo ela mudou. Eu percebi. Tinha uma razão, mas nós não sabíamos qual era essa razão, e a razão era a gravidez. Tudo foi feito no maior sigilo. Até que Eliette, um pouco antes do tempo, deu à luz à criança em sua própria casa. Nos últimos meses de gravidez, praticamente ninguém mais viu Eliette. Ela se trancou dentro de casa e ficou o tempo todo dentro de casa. E dentro de casa mesmo ela deu à luz. Mas para ela e para o companheiro, aquilo seria, na verdade, a gota d'água para o escândalo todo. Ser mãe do filho do sogro. Quer dizer, já estava comentado o fato dela ter ido morar com o sogro. O comentário dele ser tão mais velho que ela, dele ser o próprio pai do ex-marido dela. Sabe aquilo tudo agora? Gravidez. Tanto que ela deu à luz em casa mesmo. E num acordo entre os dois, resolveram fazer aquilo. Então logo o bebê nasceu, que ninguém nessas alturas, um podia desconfiar, o outro podia também desconfiar, mas só que ninguém tinha certeza, nem da gravidez e nem do neném que nasceu. Então, logo que o neném nasceu, o casal resolveu dar um fim no neném. Encheram o tanque de água e ali afogaram o bebê. Mas, e depois? E fazer o que agora com o corpo, com o corpinho do neném recém-nascido? O companheiro, o Acrísio, munido de pá, começou a cavar um buraco no quintal da casa. Como ele mexesse com construção, reformas, ninguém estranhou muito o fato de ele estar fazendo um buraco no quintal da casa. Até as pessoas acharam, quem sabe ele ia construir alguma coisa ali, já que ele era construtor, mexia com construção, reformas. Mas o buraco, na verdade, não era para construir nada. Era para enterrar o bebê. Talvez nunca. Quem sabe jamais alguém pudesse desconfiar. E como de fato ninguém tinha desconfiado,
nem da gravidez. Um poderia ter dito, eu acho que tá, eu acho que não, que isso, sabe? Mas nunca ninguém soube realmente da gravidez. E muito menos do nascimento do neném, que ela deu à luz em casa. Afogou o bebê e enterrou no quintal. Quer dizer, era uma coisa que ninguém nunca ia falar, pelo menos com certeza, porque nunca ninguém viu. Foi uma coisa muito escondida. Mas houve um problema. Tudo teria ficado escondido para sempre se não fosse um problema. Um problema chamado consciência. A consciência de Eliette começou a atormentá-la. Eliette passou a não ter mais paz. Eliette começou a ter comportamentos estranhos e esquisitos. Agora, a todo custo, de todo jeito, ela evitava contato com qualquer um. O companheiro dela, que já era meio seco, já era meio distante, agora sempre de cabeça baixa, e agora nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para ninguém. Quer dizer, o que teria acontecido? O comentário era esse: o que será que aconteceu que houve essa mudança tão radical? Eliette começou a ficar perturbada, crises de choro, sobressaltos à noite, olheiras. Ela já não conseguia dormir mais. Eliette passou a ser apenas um espectro. Sabe, uma pessoa quando vai se arrasando, uma pessoa quando vai se destruindo, emagrecendo, olheira, triste, abatida, quando uma pessoa vai se tornando assim uma coisa estranhíssima. Ela já não saía mais para fazer compra. Ou mesmo quando saía para alguma coisinha e via alguma vizinha ou alguém se aproximando, ela tentava desviar, ela fugia. Arrependimento, culpa. Passou a ter visões horríveis à noite. Tanto que vizinhos, nós até fomos acordados por alguns gritos. Tipo assim, não. Imagine isso de madrugada. Por fim, ela não aguentou. Eliette, se não fizesse o que fez, com certeza ficaria louca. E foi assim, inesperadamente. Não mais conseguindo conviver com o remorso, com o problema da consciência pesada, resolveu ir então à polícia. E na frente do Dr. Rui, delegado de polícia de Caieiras, ela, Eliette, começou a confessar que havia matado o seu próprio filho, que tinha matado o filho recém-nascido. E ela não estava mais conseguindo conviver com este fato. Ela não estava mais conseguindo ter paz. E o corpo está enterrado no quintal. Mulher transtornada, mulher quase a um passo da loucura. E imediatamente o doutor delegado Rui de Caieiras toma as providências e faz diligência até a residência. E para tristeza até da própria polícia, que até então tinha dúvidas. A própria polícia achou, essa mulher deve estar ficando meio louca. Temos dúvidas a respeito disso. Foi lá, sabe, para fazer uma diligência, mas tinha dúvida. Eliette estava parecendo mais louca que qualquer uma pessoa assim, sabe? Então, quando no lugar apontado por ela, abrem os ossinhos da criança, estavam ali naquele lugar indicado. Então era verdade. Então o Dr. Rui ficou abalado. Então era verdade. À primeira vista parecia uma coisa meio de demente, meio de doido, mas agora ali não, os ossinhos estavam ali, então era verdade. E o companheiro que estava chegando para almoçar, não sabendo que a mulher havia ido se entregar, havia ido na polícia, quando ele chegou, não teve tempo para mais nada. Detido de imediato, levado à frente do doutor delegado, e ali ela, Eliette dos Santos Gomes, e Acrísio Gomes, o companheiro e sogro ao mesmo tempo, indiciados por homicídio
e ocultação de cadáver. Quando tudo isso aconteceu, isso veio à tona, foi um choque. Foi assim um abalo, uma bomba em todo o bairro aqui. Para todos nós da rua, para todos nós moradores. Eliette era uma boa pessoa. Ela sofreu muito no casamento. Depois da separação, teve alegrias, vivia feliz. Mas acabou se envolvendo com o sogro. E depois o neném, a gravidez. Na confusão mental, acabou preferindo fazer o que fez. Mas depois o tormento, depois a consciência se entregou. Hoje ela, Eliette, e o sogro e companheiro, vão passar muitos anos cumprindo pena na cadeia. Eliette, minha amiga, sua vida acabou. Nós sentimos muita falta de você. Mas Eliette, pelo que você fez, tem que pagar. E mesmo assim, até a sua morte, quem sabe levará essa culpa na sua consciência. Aqui, sua amiga e vizinha, Marta Vasconcelos Fagundes Caieiras. Apesar de tudo, Eliette, aí na cadeia onde você está, um beijo para você. Aqui é a Marta. Sinto muito. Você vai ter que pagar, mas de qualquer maneira a gente fica muito triste. Você é uma boa pessoa. Sempre foi uma boa amiga, uma boa vizinha. Estamos todos chocados, mas fazer o quê? Sempre que eu puder, eu vou te visitar aí. Às vezes eu não vou porque eu fico muito triste em vê-la presa,